Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Hoje em uma aula especial, porque hoje começa as aulas da semana da acupuntura emocional. Então vai ser aquele evento incrível que vocês não podem perder. Então já convido todos vocês a se prepararem, porque hoje às 8 horas da noite nós teremos a nossa primeira aula da semana da acupuntura emocional. E vai ser incrível. Se você ainda não fez a sua inscrição, dá tempo de você garantir a sua vaga gratuita. Espera aqui, deixa eu só arrumar isso aqui, porque tá um pouquinho bagunçado, né? Aê! Perfeito! Como eu uso espelhamento de tela, às vezes eu apanho aqui um pouquinho, tá? Então, hoje começa a nossa semana da acupuntura emocional. Vai ser um evento incrível, fantástico. Espera aí que o trem tá desmoronando aqui. Só um minutinho, eu já organizo aqui pra vocês. Aí, acho que agora ficou melhor. Aí, perfeito. Então, hoje começa as aulas da semana da acupuntura emocional. Hoje vai ser aquela aula de explodir a mente. Você não pode perder essa aula. Então vai lá, faça sua inscrição. Já entra no grupo que mais tarde eu vou mandar o link das aulas pra vocês. Perfeito? Hoje então aqui eu vou falar sobre o jogo das emoções. O jogo das emoções. Na semana passada eu fiz as aulas falando sobre o que? Cada uma das emoções, né? E eu falei para vocês que era muito mais complexo do que aquilo. Então hoje eu resolvi falar sobre o jogo das emoções. E aí, para a gente entrar já nesse clima da aula de hoje à noite, tá? Eu quero mostrar para vocês esse jogo das emoções, como isso interfere nas patologias físicas, tá? Então vai ser bem interessante aqui, tá? Ó, vou suar e entrar novamente porque estou sem som. Sair e entrar novamente. Maravilha, Meg. Show! Então vamos lá? Vamos falar sobre o jogo das emoções? Deixa eu só apagar aqui. E vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos. É incrível ter a participação de cada um de vocês aqui. E hoje eu quero fazer aquela aula um pouco diferente, falando sobre cada uma dessas emoções de maneira ainda mais abrangente. Fogo, terra, metal. E a gente vai chegar aqui já em um conhecimento para ajudar vocês a ter os melhores resultados com a acupuntura. E como vai funcionar então? Então, ó, na semana passada eu fiz uma aula né, para cada dia da semana, falando sobre cada uma das emoções. Então, a primeira que nós falamos sobre ansiedade. E a ansiedade, então, ela vem por conta, né, de um excesso de motivação que gera, então, um processo de euforia, que aumenta os níveis da ansiedade. E essa ansiedade, esse padrão emocional gera o quê? Um excesso de energia yang, que leva à produção de calor, que é o padrão de desequilíbrio energético. Então olha só o que nós vamos falar aqui. Nós estamos mostrando as emoções de cada um dos elementos, de maneira resumida. Se você quiser aula completa, assista às aulas da semana passada. Tá? Emoções, então emoções geram desequilíbrios energéticos, que gera patologias. Então, ó, aqui no elemento fogo, a emoção, o excesso de motivação leva a um estado de euforia, a euforia leva a um estado de ansiedade, a ansiedade aumenta a energia yang, a energia yang gera calor, que é o padrão de desequilíbrio energético. Show? Perfeito. Vou fazer isso de cada um deles, depois eu venho falando das patologias físicas que cada um deles gera. Tá? E o elemento terra? O elemento terra, então, vem por conta de uma carência emocional. Uma carência emocional. A carência emocional densifica as energias, gerando um pensamento único, né? Monoideísmo, que gera um estado de preocupação. E o estado de preocupação leva o quê?
há uma deficiência da energia yin chi do baço e do estômago que leva a um estado de estagnação. Umidade, mucosidade e fleuma. Olha só que interessante. Então, se você começa a ficar muito motivado, muito eufórico, muito ansioso, isso gera um aumento da energia yang para a mente e você vai gerando calor. Se você começa a ficar mais preocupado, você fica mais carente emocional, isso gera um sentimento de imperfeição. A imperfeição altera as suas energias do estômago e do baço, gerando umidade, mucosidade e fleuma, que vai levar a um processo de estagnação, desequilíbrio energético. Tá? Então, ó, padrão de desequilíbrio energético do fogo, excesso de calor. Padrão de desequilíbrio da terra, excesso de energia yin, gerando estagnação. E do metal? Do metal, nós temos então o quê? Um processo de necessidade de reconhecimento que leva a um processo de insatisfação. Vai ficando insatisfeito, altera a biomecânica do diafragma, invertendo, né, a sua capacidade de complacência, dificultando a captação de oxigênio e eliminação do CO2, diminuindo o peristaltismo do intestino, deixando mais constipado, deixando a mente mais turva, mais intoxicada mentalmente, que leva a um processo de quê? A insatisfação leva ao negativismo, que leva então a um processo de tristeza. E a tristeza então altera o padrão de desequilíbrio, né, do pulmão e do intestino grosso, gerando uma deficiência de energia yang chi. Padrão de desequilíbrio. Por quê? Porque o pulmão não está conseguindo captar muito bem o oxigênio, está ficando mais intoxicado com CO2. E o cérebro ele precisa de pelo menos 25% desse oxigênio que o nosso organismo, né, pega. Então, se está ficando intoxicado com mais CO2, a mente vai ficando intoxicada também com CO2, vai ficando negativista, vai ficando mais triste, entrando em possíveis depressão, alterando os sítios, né, de neurotransmissores como serotonina, dopamina, do GABA, né, alterando então os padrões mentais, deixando a pessoa mais introspectiva, mais triste, mais depressiva. Tá? E o intestino também começa a ficar com baixa mobilidade, porque o diafragma não desce para comprimir essas vísceras abdominais, gerando então, né, uma retenção maior de fezes. Então a pele não começa a ser hidratada. E eu já estou entrando em algumas patologias físicas aqui para vocês entenderem. Show? Vocês estão pegando aí? E aí esse processo então gera uma deficiência da energia yang chi, que não coloca os líquidos para circular. Show? Perfeito? E para entrar na água e na madeira, deixa alguém dar um bom dia aqui para vocês, senão... Fala. Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Fala oi, 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 oi. Fala oi. É alô, não, é oi. Manda um beijo pra eles, manda um beijo. Ah, alô, é beijo, beijo. Que beijo gostoso. Quantos aninhos você vai fazer? Fala, pessoal, quantos aninhos o Romeu vai fazer? Faz assim, ó, 1 aninho. 1 aninho, 1 aninho. Que coisa mais gostosa. Então dá tchau pro pessoal, o papai precisa trabalhar. Tchau, tchau, tchau. Manda um beijo pra eles. Manda um beijo. Um beijão, 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 beijão. Beijão. Aí, pronto. Aí. Tá, marcou presença na live, agora nós podemos continuar. Desse jeito. Certo? Então, aqui nós temos já um processo de uma emoção gerando um desequilíbrio energético, gerando uma patologia física. Tá? E aí, quando nós temos a água ela precisa, né? A água ela tem uma força de vontade.
A água tem uma força de vontade. Então a água nasce lá na nascente, ela vem descendendo e o caminho dela é o rio. É o rio. Tá? A Raquel falando bastante rápido, né? Eu estava na barriga da Rafa. Exatamente. Essa é a sensação. Essa é a sensação. Parece que foi ontem. Já vai completar 1 ano em outubro. Né? Passa muito rápido. Então, a água, ela tem essa força de vontade. A água sabe o que ela quer. Então a água nasce e ela vai lá para o mar, né? Lá para o mar. Então ela pega esse caminho e se tem um obstáculo, ela contorna, ela passa por cima. Então o elemento água tem essa característica. Então a insegurança e o medo da água. Por quê? Insegurança e medo. Porque temos sempre 2 vias, né? A água, ela tem essa obstinação. Ela sabe o que ela quer. Ela nasce e ela vai chegar até o mar. Independente de onde ela esteja, ela vai contornar ali os barrancos do rio, passar por cima de alguma pedra, de algum obstáculo, mas ela vai chegar lá. Então, se ela estiver em equilíbrio, ela tem força de vontade para percorrer esse trajeto. Agora, se ela não tem a força de vontade, se ela tem insegurança e medo, se ela tem esse caminho em mente, mas ela não consegue percorrer esse percurso, ela quer atalhar, ela quer puxar o tapete de um e de outro, ela entra em desequilíbrio. E quando ela entra em desequilíbrio, gera insegurança e medo. A insegurança de saber se ela vai chegar no destino dela, né? A insegurança de saber se ela vai conseguir transportar os obstáculos pelo caminho. Então essa insegurança e medo começa a gerar um comprometimento, né, dos rins em metabolizar a energia ancestral. Então aqui começa a gerar um frio no rim, na bexiga. E esse frio no rim e na bexiga gera um processo de desgaste da essência do Jin-Chi, que é o padrão de desequilíbrio energético do elemento água. E a madeira? A madeira, ela precisa de livre fluxo de energia, né? A madeira, ela cresce com as suas raízes para dentro da terra, tirando energia da terra para ela crescer em altura e em lateralidade na sua copa, né? Então a madeira, ela precisa de livre fluxo de energia, de chi e de sangue. E quando ela não tem esse livre fluxo, ela não tem essa liberdade de crescimento, de expressão, isso começa a gerar nela um processo de indecisão. E a indecisão gera um processo de frustração. E a frustração gera raiva. E a raiva, então, pode se desdobrar em mágoa e rancor. Essa aula aqui do Café com Acupuntura ficará salva, tá, Paulo? Ficará salva aqui no Instagram e no YouTube. Então gera raiva. E agora, né, cada um desses procedimentos aqui podem gerar um desequilíbrio físico, né? Então aqui, ó, o fogo pode gerar dor no punho, pode gerar hipertensão arterial sistêmica, pode gerar hiperidrose, que é o suar muito. Por que pode gerar? Porque se tem um excesso de calor, o organismo precisa resfriar, e ele resfria abrindo os poros para ter o extravasamento de suor. Já é a interação do fogo com o metal, porque é o metal que abre os poros, mas é o fogo que manda essa informação para o pulmão, para dilatar os poros, para pegar os líquidos orgânicos que o intestino grosso absorveu, para resfriar o fogo. Olha já a complexidade do processo. Vocês estão percebendo? Hiperidrose pode gerar aqui na Terra as síndromes metabólicas, colesterol alto, triglicérides alto, né? Diabetes, obesidade. São desequilíbrios do elemento terra, tá? Do elemento metal, as ites da vida, né? Alteração como tosse, pneumonia, bronquite.
bronquite, alergias de pele, alergias, toda alteração de pele, né? Melasma, psoríase, constipação intestinal, tudo isso aqui do elemento metal. Do elemento água, as dores ósseas, articulares, em especial da coluna lombar, torácica, cervical, joelho. São algumas das patologias físicas do elemento água. E do elemento madeira? Insônia, cefaleia, tendinite, dor no ombro, dor no quadril. Tudo isso patologias do elemento madeira. Dor no ombro, dor no quadril. São patologias do elemento madeira. E aí, o nome dessa live se chama O Jogo das Emoções. Porque tudo que eu falei aqui, eu falei muito mais profundo nas aulas da semana passada, mas agora eu quero dar o complemento. Quero que vocês entendam ainda mais. Tá? E eu peço para vocês, me fale uma patologia. Me fale uma patologia que a gente vai fazer o desdobramento dos desequilíbrios energéticos delas e das emoções, segundo esse conhecimento que eu passei. Eu quero que vocês comecem a ter esse raciocínio clínico. Me fale uma patologia aí, que vocês querem entender qual é o emocional por trás dessa patologia. Vamos fazer algumas aqui. Me fala uma patologia que vocês querem saber o racional emocional por trás. Não só o emocional, mas o desequilíbrio energético. Né? Mas nós vamos chegar na raiz do problema. Manda aí. Ansiedade crônica. Perfeito. E olha, a ansiedade, ela vem então por conta de um desequilíbrio do fogo. Certo? A ansiedade vem por conta de um desequilíbrio do fogo. Ponto. Então, se você for traçar uma linha de tratamento da ansiedade, o primeiro passo é você entender que tem um desequilíbrio do fogo. Certo? Mais do que isso, eu expliquei a ansiedade no passo a passo na aula de segunda-feira passada. Ela está disponível lá no YouTube, no canal do Acupunturista. Depois, se você quiser assistir essa aula só sobre ansiedade, me mande um direct que eu te mando essa aula, tá? Ansiedade. Depois eu faço a obesidade, tá? Então, a ansiedade, o primeiro passo é o desequilíbrio do fogo. Perfeito? E qual que é o padrão de desequilíbrio dela? Excesso de energia yang que gera calor. Mas agora vem o pulo do gato. É você entender o que gera esse processo de ansiedade. Pode ser, então, que essa ansiedade vem justamente por tudo isso que eu falei. Tá? Excesso de motivação, que gera euforia, que gera ansiedade, gera o excesso da energia e gera calor. Ótimo. Mas essa ansiedade pode vir também por conta de um bloqueio no livre fluxo, que não gera liberdade, não gera extroversão, gera um processo de indecisão, frustração e raiva, que acende a energia yang, o fogo consumindo a madeira, gerando um quadro de ansiedade. Então você pode ter uma ansiedade, puramente pelo elemento fogo, você pode ter uma ansiedade por um desequilíbrio da madeira, por indecisão, frustração e raiva. Olha que interessante isso, hein? Que agora você não vai tratar as ansiedades todas de uma forma isolada. E agora? Depois eu acho. A tampinha da caneta desapareceu. Entendeu? Você não vai tratar mais a ansiedade isolada. Por isso que dentro do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, eu mostro a dessensibilização de cada um dos elementos, mas a evolução desse tratamento vai ser o complemento.
Você começa com a dessensibilização do fogo, mas depois você vai fazendo cada uma das dessensibilizações. Por quê? Porque isso vai gerar um autoconhecimento para o seu paciente entender que o problema dele vem da frustração, da indecisão, ou se vem da preocupação, ou se vem da tristeza, ou se vem da insegurança e medo, que está gerando um excesso de ansiedade. Olha só que loucura isso. Olha que loucura isso. Por isso que o curso de acupuntura e inteligência emocional é um divisor de águas na vida do acupunturista. E se você quiser aprender mais sobre isso, hoje começa as aulas da Semana da Acupuntura Emocional. É online, gratuito, às 8 horas da noite. Para você fazer a sua inscrição, o link está na minha bio. Faça sua inscrição e nos vemos hoje, 8 horas da noite, numa aula ao vivo. Tá? Essa aula eu vou mostrar o processo, o passo a passo de como você vai entender como tratar as emoções do seu paciente de maneira profunda. Então essa ansiedade pode vir do fogo? Pode. Ela pode vir da madeira? Pode. Ela pode vir da água? Pode. Olha, a insegurança e medo resfria as energias, consome a energia ancestral, consome a essência. Se consome a essência, não nutre a madeira, gerando indecisão, frustração e raiva. Se gera indecisão, frustração e raiva, pode gerar ansiedade por um estado de euforia. E aqui nós já temos um complemento. A água dominando o fogo. A água apaga o fogo. Então, além da água não nutrir a madeira, ela apaga o fogo, gerando excesso de ansiedade. Show? Essa ansiedade pode vir da carência que gera um estado de preocupação, consome o yin e o yang, gera muita estagnação de energia? Sim, a terra tira a energia do fogo, também podendo gerar um processo de ansiedade crônica. E essa ansiedade também pode vir por um estado de insatisfação, de negativismo, de tristeza, que consome a energia yang. E o metal contradomina o fogo? Sim. Então, olha só. Você pode ter ansiedade por desequilíbrio do fogo puramente. Você pode ter ansiedade por desequilíbrio da água, por desequilíbrio da madeira, por desequilíbrio da terra e por desequilíbrio do metal. Ah, professor, e eu posso ter ansiedade por um desequilíbrio das 5 emoções? Pode. Por isso que a melhor forma, a forma mais efetiva de você trabalhar qualquer patologia é você trabalhando as questões emocionais mais profundas, com pontos que vão pegar nos nervos periféricos até chegar no sistema límbico do seu paciente para dessensibilizar, para limpar essas emoções e essas emoções serem reconhecidas e conscientizadas pelo neocórtex para que esse processo te gere clareza mental, discernimento, para você saber ter um autocontrole dessas emoções. Olha que loucura. Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Tá fazendo sentido? Vamos mais? Olha só, que eu quero que vocês tenham um raciocínio clínico maior. E o que vai determinar isso, né? Voltando aqui na ansiedade um pouquinho, antes da gente entrar na obesidade, o que vai determinar isso? O que vai determinar isso? Como saber? Então, se você quiser saber fazer esse diagnóstico, primeiro, você tem que saber que a ansiedade é do fogo. Tem um desequilíbrio no fogo. Ponto. Tem um desequilíbrio no fogo. Ponto. Os desequilíbrios energéticos, para você saber se é excesso de calor, se é estagnação, se é deficiência de yang, se é consumo da essência, se é irregularidade, você vai fazer através do diagnóstico da língua. E se você quiser saber a raiz do problema, né, onde começa, onde que está gerando esse gatilho que está levando essa ansiedade crônica, você vai avaliar a constituição física do seu paciente. É a constituição física que vai te mostrar esse processo de acréscimo, de evolução da patologia. Show? E é na aula de hoje da Semana da Acupuntura Emocional que eu vou explicar o porquê que a constituição física ela gera esses padrões de desequilíbrios. Inclusive na aula de quarta-feira também eu falarei sobre as dores emocionais. Certo?
Vamos para a obesidade? Vamos para a obesidade. Obesidade, então. A obesidade é típico da Terra. É um desequilíbrio de estagnação. Perfeito. Mas ela pode ser somente da Terra? Pode. Mas do mesmo raciocínio. Ela pode ser um excesso de ansiedade. A mãe que está gerando muito filho. O fogo, quando consome a madeira, gera muita cinza, gera muita terra. E pode gerar estagnação? Pode. Então, se você tratar um paciente que é obeso puramente pela obesidade da terra, é diferente de você tratar um obeso que ele tem desequilíbrio de ansiedade. Se você não controla a ansiedade desse paciente, o excesso de fogo vai estar sempre gerando terra. Então, não é o mesmo tratamento. Perfeito? Ah, professor, mas o excesso de terra pode vir também de uma deficiência de Yang, que está gerando muito Yin também? Pode. O excesso, a obesidade, pode estar vindo de uma deficiência da essência que está contradominando a terra? Pode, também gerando um aumento, um controle maior da terra em cima da água? Pode. Pode vir por conta de uma madeira que está tirando muita energia da terra para crescer, para se expressar. E esse é aquele paciente, né, que ele é muito extrovertido, fala muito. Por quê? Porque a madeira precisa de liberdade, precisa de expressão. E ele sempre busca algo. E esse buscar algo sempre leva um excesso de motivação e por isso gera a obesidade? Sim. Então, a obesidade é da terra. Mas ela pode vir do metal, pode vir do fogo, pode vir da água, pode vir da madeira. Como você vai saber qual o desequilíbrio energético dessa obesidade? Através do diagnóstico da língua. A língua você vai saber se é irregularidade por vento, você vai saber se é excesso de calor, se é ascensão da energia Yang, se é estagnação, se é deficiência de Yang, se é insuficiência de energia ancestral. Mas como saber a raiz do problema que leva esse processo, que é o temperamento, você avalia pela constituição física. Pela constituição física. Estão pegando esse raciocínio clínico? Estão pegando esse raciocínio clínico? Estão pegando esse raciocínio clínico? Interessante, né? Interessante, né? E aí, quando os autores dos livros de acupuntura trazem as depressões pelos 5 elementos, é isso que eles estão falando. É só esse raciocínio clínico de fisiologia energética básica. Diabetes. Diabetes nada mais é do que um processo também da Terra, que pode vir por cada um dos 5 elementos, porque cada um dessas emoções dos 5 elementos pode interferir na Terra, gerando uma carência, um estado de monoideísmo, um estado de preocupação, gerando uma deficiência de Yin do baço e do estômago, que gera uma estagnação, que gera uma alteração de forma. Vai gerar alteração de forma aonde? Ah, professor, mas tem paciente diabético que é magro, mas é que eu não estou falando de alteração de forma só do corpo físico. Existe alteração de forma da própria insulina, que capta o açúcar do sangue para levar para o fígado, para levar para os músculos. E se essa alteração de forma na insulina não está fazendo essa conectividade, vai gerar um acúmulo de açúcar no sangue. É alteração de forma de uma estrutura apenas, que veio por conta de uma carência emocional, de um monoideísmo, de uma preocupação que gera uma deficiência de Yin, de energia Yang, que gera um processo de estagnação de energia, gerou alteração de forma, gerou uma patologia física, gerou diabetes. E essa diabetes, então, pode vir por conta de um livre fluxo, de uma frustração de indecisão que altera a Terra? Pode vir por um excesso de motivação de fogo que alterou a Terra? Pode vir por uma água, por insegurança e medo que alterou a Terra? Pode vir por uma insatisfação, negativismo e tristeza que alterou a Terra? Pode. O que vai terminar de quem veio? Qual que é a raiz do problema? A constituição física. Por isso que se vocês quiserem ter os melhores resultados, os resultados mais surpreendentes, se você quiser ser um acupunturista fora da curva, se você quiser realmente ser referência na sua região, você não vai tratar a acupuntura
com um olho só na ponta do iceberg, eu te convido para ter uma visão de águia. Você vê o seu paciente na sua integralidade, vendo físico, energético e emocional. Dentro das aulas da semana da acupuntura que começa, da acupuntura emocional que começa hoje, eu vou mostrar isso para vocês. Por que que o temperamento interfere no físico? Por que que o físico é uma resposta do energético por conta desse processo de alteração das emoções primárias? Porque o seu sistema límbico, ele é sensível às emoções. E ele sendo sensível às emoções, ele gera uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vai cair na corrente sanguínea, alterar as energias do seu Zangfu, do seu órgão e da sua víscera, que traz a patologia física. Então, se você quiser tratar qualquer patologia física, qualquer patologia aguda ou crônica, seja ela física, energética ou emocional, você tem que sempre olhar para as questões emocionais, você tem que sempre olhar pela constituição física. É isso que vai fazer você ter um salto nos seus resultados. É isso que vai fazer com que o seu paciente fica louco para te indicar para mais pessoas. Por quê? Porque ele vai ter um resultado surpreendente, porque ele vai ver em você uma integridade, uma coerência na sua fala, nas suas atitudes e no seu tratamento. Se você quer ser um acupunturista fora da curva, você precisa estar conosco hoje na Semana da Acupuntura Emocional. Hoje, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite. Depois eu falo sobre alguma aula extra que eu devo fazer para a gente encerrar esse evento online gratuito com chave de ouro. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então está aí, tá? Não perca as aulas de hoje. Hoje, 8 horas da noite, Semana da Acupuntura Emocional. Convide todos os seus colegas. Chame eles, vamos assistir essas aulas. E deixa o resto comigo. Eu vou mostrar para vocês. Por A mais B, por 1 mais 1, o que vocês podem fazer com a acupuntura. Para você mudar o patamar, para você se tornar referência, para você não estar no mesmo nível da sua concorrência, para você estar andares acima da sua concorrência. Vamos conosco. Tá? Então esse foi o Jogo das Emoções de hoje. Aguardo vocês na nossa aula da Semana da Acupuntura Emocional. Hoje, às 8 horas da noite, vai ser incrível. Eu aguardo vocês. Vocês não perdem por esperar. Coloque seu celular para despertar. Não perca nenhum minuto dessas aulas, porque perdeu um pouquinho, perdeu um montão. Tá? Tenham todos um excelente dia, um excelente início de semana. Nos vemos hoje na Semana da Acupuntura Emocional. O link está na minha bio. Até mais tarde. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tchau, tchau, pessoal.